Olá pessoal, aqui é o Sérgio Trader. Hoje eu vou ensinar para os iniciantes o que é um mini índice. O mini índice é um contrato futuro derivado de um índice que provavelmente todos vocês já ouviram falar, o índice Bovespa. Quando ouvimos falar no Jornal Nacional que hoje a bolsa subiu 2%, por exemplo, eles estão se referindo à oscilação no dia do Ibovespa. Ibovespa. Para entendermos o mini índice, primeiro temos que falar sobre o índice Bovespa, tá? Ibovespa barra Ibov, pois é esse índice que norteia todo o mercado financeiro brasileiro. Tal índice é uma carteira teórica de ações, ou seja, ele mede a valorização e desvalorização de um conjunto de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, antiga Bovespa. Sendo assim, merece toda a nossa atenção. Em resumo, é a variação média das ações dos principais papéis da nossa principal bolsa de valores. Portanto, variações nos preços de ações de empresas importantes podem balançar o Ibovespa. Tá? Sendo assim, o índice Bovespa é uma espécie de termômetro do mercado brasileiro. Dessa maneira, se a maioria das ações que compõem sobem, o Ibovespa vai acompanhar essa subida. O Ibovespa em si não pode ser negociado, porém, temos uma maneira de aproveitarmos a oscilação desse índice para lucrarmos. Para isso, utilizamos os contratos de índice futuro. Índice futuro. O índice futuro é um contrato que tem como base a oscilação do Ibov. É uma derivação do mesmo, por esse motivo é chamado de derivativo. Podemos realizar operações de compra e venda desses derivativos da mesma maneira que fazemos com as ações. Porém, existem algumas diferenças. O que o difere das ações é o fato de possuir vencimentos que ocorrem em datas futuras, daí o nome índice futuro. Além disso, as negociações desses contratos são realizadas em mercado específico, diferente do mercado de ações, Bovespa. Tal mercado é denominado mercado futuro, antiga BMF. Parece complicado, não é? Vários mercados, cada qual com um nome diferente. Mas fique tranquilo, vamos viajar um pouco na história para esclarecermos alguns pontos. Bovespa e BMF eram empresas distintas até o ano de 2008, porém houve uma fusão entre elas e foi criada a BMF Bovespa. Já em 2017, houve a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, ou seja, três empresas distintas que agora se tornaram uma só. Surgiu então a B3, Bolsa Brasil Balcão, maior bolsa de valores do Brasil e uma das maiores do mundo, cuja sede está sediada na cidade de São Paulo. Mini índice B3. Pois bem, resumindo o que já foi apresentado, temos Bovespa, nome antigo da maior bolsa de valores. Nela são negociadas as ações das empresas com capital aberto e atualmente se chama B3. Ibovespa é o índice que mede a oscilação das principais ações da Bovespa, ou seja, é o termômetro do mercado financeiro brasileiro. Porém, esse índice não pode ser negociado. Índice futuro, ativo derivado do Ibovespa, são contratos com vencimento futuro. Contudo, podem ser negociados em um mercado específico, o mercado futuro, que por sua vez é controlado também pela B3. Surgimento do índice futuro e do mini índice. O índice futuro surgiu nos anos 80, ainda no tempo do mercado viva voz, porém, devido ao seu valor elevado, somente grandes investidores participavam das negociações desse ativo. Sendo assim, era considerado um mercado para poucos, mas isso começou a mudar na medida com que os anos foram se passando. Foi então que, para alcançar um número maior de participantes, médios e pequenos investidores, surge no ano de 2004 o mini índice. Já no mercado eletrônico, nesse ponto, o mercado começou
a crescer de maneira acelerada. Novos investidores e traders se interessaram pela bolsa de valores. Diante disso, o número de CPFs cadastrados na B3 aumenta ano após ano, ou seja, a bolsa entrou em um processo de popularização. A partir daí, o índice futuro passou a ser chamado de índice cheio. Por sua vez, o mini índice manteve seu nome original, ou seja, são dois ativos distintos. Valor do mini índice. Convencionou-se que um contrato de mini índice, mini contrato, equivale a 1/5 do contrato padrão de índice cheio. Diante disso, se tornaram ativos autônomos, porém possuem algumas características diferentes, que serão abordadas em seguida. Ante o exposto, agora sabemos que existem dois tipos de ativos que derivam do Ibovespa. São eles: índice futuro, também chamado de índice cheio, cujo código é IND, e o mini índice, cujo código é WIN. Tá? Diferenças entre mini índice futuro e índice futuro índice cheio. Veja quais são as diferenças entre o contrato de índice cheio e do mini índice. O lote mínimo para se operar o índice cheio é de 5 contratos, padrão, ou seja, é uma diferença considerável. Nesse sentido, como o contrato padrão equivale a 5 mini contratos, conclui-se que o lote mínimo do IND, que é o contrato cheio, tá, do índice cheio, é 25 vezes maior do que o lote mínimo do IN. Por esse motivo, o IND, tá, o índice cheio, não é recomendado para traders iniciantes. Jamais. Índice cheio ou mini índice, qual operar? Apesar de ter surgido posteriormente, o IN, que é o mini índice, ainda me parece a melhor opção para realizarmos nossas operações, tá? Que é justamente o que eu opero. Nesse sentido, abordaria algumas características desses dois ativos, então você poderá tirar suas próprias conclusões. Principais vantagens de operar o mini índice. Vantagem de garantia reduzida. A margem de garantia exigida para operarmos os mini contratos é bem reduzida, ou seja, o IN é mais acessível. Tá? O IN é o mini índice, ele é muito mais acessível. Atualmente varia entre R$ 15 e R$ 50, dependendo da corretora. Sendo assim, com pouco dinheiro já é possível participar do mercado de win e obter resultados excelentes. Entretanto, muita dedicação para conseguirmos tais resultados. Já no índice cheio, precisamos de margens maiores para participar. Diante disso, conclui-se que ainda é um mercado para a minoria dos traders. Aliada à margem baixa, a alta alavancagem atrai muitas pessoas para o mini índice. Entretanto, a alavancagem deve ser utilizada com cautela, como veremos adiante. Alavancagem. Atualmente, um contrato de mini índice tem um valor financeiro de aproximadamente R$ 23.400. Mas como chegamos a esse valor? Simples, tomamos como base o valor da cotação atual do IN, que está na faixa de 117 mil pontos. No IN, cada ponto vale 20 centavos, sendo assim, 117 mil pontos vezes 20 centavos vai dar R$ 23.400. Porém, não precisamos de todo esse valor para operarmos um mini contrato. O que nos é exigido é somente a margem de garantia, que, como já foi abordado, acima gira em torno de R$ 15 a R$ 50 atualmente. É justamente isso que chamamos de alavancagem. Precisamos de pouco dinheiro para operarmos valores bem maiores. No exemplo acima, precisamos de R$ 50 para movimentarmos R$ 23.400. Tá? Tem corretoras aí que exigem de margem apenas R$ 15. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de R$ 50, tá? Para movimentarmos R$ 23.400. Então o que acontece? Por que é exigido a margem aí de 15, tá? Até R$ 50 aí,
pela corretora para você operar cada mini contrato. Essa é uma segurança que a corretora tem, que se caso você, ao invés de você ganhar, você venha perder dinheiro, então eles têm essa margem, tá, para os robôs deles zerarem a sua posição, tá, e eles, no caso, a corretora não terem prejuízo, tá. Nesse sentido, essa alta alavancagem atrai milhares de participantes para o mini índice, ou seja, faz com que o ativo tenha enorme liquidez. Essa é a principal vantagem se operar um mini índice ao invés do índice cheio. O mini índice tem uma altíssima liquidez, pois no IN, que é o mini índice, a grande quantidade de participantes com a intenção de realizar operações é grande a quantidade de participantes com a intenção de realizar operações. Já no índice cheio, a liquidez é bem menor. Além disso, no mini índice temos também vários outros participantes que efetivamente realizam operações de compra e venda em vários níveis de preço. Diante disso, o índice mostra a melhor opção. Tarifas e custos baixos. Os custos e tarifas também são outras vantagens que temos nos mini contratos, pois são mais baixos se comparados aos demais ativos. Entretanto, não quer dizer que não se possa lucrar em ativos diferentes do IN. Em ativos como ações e outros do próprio mercado futuro, os custos são maiores. Além disso, a corretagem também é outro atrativo, pois quanto menos custo tivermos, mais chance temos de sairmos com lucro. Atualmente existem corretoras que não cobram taxa de corretagem, operações do mini índice. Diante disso, operar esse mini contrato se torna ainda mais vantajoso. Tá? Corretoras que não cobram atualmente, Modal Mais e a corretora Clear. Tá? A corretora XP já tem aí algumas semanas que ela aderiu também à corretagem zero. Só que para isso você tem que aceitar o RLP. Tá? Então, se você aceitar o RLP da corretora XP, a corretagem para você ela vai sair gratuita. Tá? Eu já aceitei esse RLP e para mim não gerou nenhuma diferença, tá? Assim, em termos de resultados nas minhas operações. Tá? E o ótimo é que a corretagem agora está saindo gratuita. Então vamos lá. Vencimento dos contratos de mini índice. Como já citado, os contratos de mini índice têm vencimentos futuros, cuja nomenclatura de cada contrato é feita da seguinte maneira: código do ativo WIN, mais letra correspondente ao mês de vencimento, mais ano do vencimento do contrato, 2 últimos números. Vencimentos de contratos futuros do mini índice. Como o vencimento dos contratos ocorre sempre nos meses pares, as letras de referência para o contrato são G em fevereiro, J em abril, M em junho, letra Q em agosto, letra V em outubro e letra Z em dezembro. Por exemplo, o mini índice no mercado futuro que vença em junho de 2019 terá o código WINM19 no home broker. O radical WN, a letra M, que representa o mês de junho, e os números que representam o ano de vencimento do contrato. Como funciona o mini índice na prática? O mini índice, assim como qualquer outro ativo, se movimenta de acordo com as negociações realizadas pelos participantes desse mercado, ou seja, sobe e desce de acordo com o apetite dos players. Ao contrário das ações, que se movimentam em centavos de real, o mini índice se movimenta em pontos. Porém, a maneira de operar é semelhante, entretanto, algumas características são próprias de cada ativo. Se temos mais compradores no mercado de mini índice, o valor dele em pontos vai subir, porém, se tivermos mais vendedores, vai cair. Ou seja,
É a lei da oferta e demanda, que reina também no mercado financeiro, né? Em resumo, usamos essas oscilações para realizar nossas operações e obter lucro. Com muita dedicação, estudo e prática, conseguimos aproveitar esses movimentos e realizar operações vencedoras. Claro que, como vocês já devem ter visto em meus vídeos, quem não viu, aproveite e veja os outros vídeos, eu tenho uma opinião diferente do que foi exposto aqui sobre os participantes, né? Mas vamos continuar. Diante do exposto, não é de se espantar o crescente número de pessoas interessadas em operar o mini índice. Isso se dá pelo fácil acesso, custos baixos e muita liquidez. Sendo assim, tais características fizeram do mini índice um dos ativos mais populares do mercado financeiro brasileiro. Muito bem. Então, o que acontece com o mini índice? Se você operar com um contrato, tá? Você abre conta lá na corretora de sua preferência e opera lá com um contrato. Você vai lá e, por exemplo, você busca 100 pontos. Tá? Se você ganhar 100 pontos com um contrato, o que vai acontecer? Você vai pegar sua calculadora aí, ó, vai fazer 100 vezes 0,20. Por que 100 vezes 0,20? Porque cada ponto do mini índice ganho, você está ganhando 20 centavos. Lógico, se você perder também, cada ponto você vai perder 20 centavos. Se você operou com um contrato, você ganhou 100 pontos, então 100 vezes 0,20, você vai ter ganho 20 reais. Se você perder também, você vai perder 20 reais. Né? Agora, se você operar com 10 contratos e você ganhar 100 pontos, você vai fazer 10 vezes 100, que vai dar 1000. Então você vai ter ganho 1000 pontos. Quanto vale cada ponto? 20 centavos. Então você vai ter ganho 1000 pontos. Vezes 0,20, você vai ter ganho 200 reais. Tá? 200 reais bruto. Aí tem ali os emolumentos, né? A taxa de custódia e tal. Você acaba ganhando um pouquinho menos. Tá? Mas agora o ótimo que aconteceu é que algumas corretoras, como eu já mencionado, não estão cobrando taxa de corretagem, o que é excelente. Então, aqui ficou uma explicação aí para vocês de como é o mini índice. No próximo vídeo, também para iniciantes, eu vou mostrar o que é um candle, como mexer nas boletas, tá? na plataforma Profit Chart Trader, que é a que eu uso, e também aqui no Home Broker. Tá? Eu opero pela corretora XP, para mim é uma das melhores que existem, e a plataforma Profit Chart Trader, que é a que eu opero, o custo dela é muito baixo, tá? Para mim ela sai gratuita, porque por uma série de razões eu opero bem pesado, e também quem tem investimento em tesouro direto, essa plataforma ela sai gratuita, tá? Mas se você for pagar a plataforma, ela custa apenas R$ 20 por mês de mensalidade. Então é isso. Uma boa tarde a todos.